Olá, professor Fábio Lage, historiador, especialista em história das religiões. Volto a conversar com vocês do Clube Harmonia a respeito de um assunto que move meu interesse, minhas pesquisas e meus cursos variados. A convite da Lita Forbes e do Clube Harmonia, eu converso com vocês a partir de hoje numa série de 4 encontros a respeito de história das religiões. Recentemente, nesse ciclo de cursos e palestras online, eu tive o prazer de conversar com vocês a respeito das religiões do passado, o Egito, a Mesopotâmia, as questões das religiões da América, como astecas, maias e incas. O nosso foco nesses 4 novos encontros será a história das religiões monoteístas. Vamos conversar um pouco a respeito dos opostos nessas religiões. A função de Deus, afinal, qual é a origem desse Deus monoteísta que movimenta paixões até hoje, debates, conflitos e devoções pelo mundo? Afinal, qual é a função dos messias e dos profetas nessas religiões monoteístas? Qual é a função do paraíso e do inferno? Eles existem? São lugares físicos? São espaços mais metafóricos, como sentido de ética para a conduta da vida dos fiéis, das pessoas que se devotam e se dedicam a essas religiões? Vamos discutir um pouco sobre o liberalismo e os conceitos fundamentalistas nessas religiões monoteístas. Nós vamos recortar os nossos encontros e vamos especificar nas principais religiões monoteístas que existem até hoje, surgidas há milênios, mas que existem até hoje: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E vamos fazer uma espécie de genealogia dos opostos nessas religiões. Começaremos no encontro de hoje sobre uma história de Deus. Tentaremos compreender, afinal, quem é esse Deus monoteísta? Era, na origem, um Deus, vários deuses? Se eram vários deuses, como e por que apenas um se sobressaiu nesse panteão desses deuses da antiguidade? Nós sabemos que tão antigo quanto os seres humanos é a história das religiões, ou é a criação das religiões, porque a religião desempenha um papel fundamental, um papel importante nas vidas de milhões de pessoas pelo mundo, desde que a humanidade é humanidade, mesmo antes do surgimento das grandes civilizações. Nós temos relatos, nós temos notícias, nós temos vestígios, nós temos estudos sobre o surgimento das chamadas proto-religiões, um culto aos antepassados, um ritual funerário específico, até que surge em algum momento do desenvolvimento desses povos da antiguidade o culto a uma entidade superior, uma entidade sobrenatural que vai explicar a origem de tudo, e há uma necessidade humana de buscar a origem, de buscar o porquê de estarmos aqui, porque a fé em Deus ou a fé em vários deuses dá um senso de sentido, explica a conduta dos seres humanos. Crenças, doutrinas, textos sagrados dão orientação moral para milhões e milhões de pessoas na face da Terra, desde que a humanidade é humanidade. Nós vamos discutir historicamente, as religiões. Por isso que nesses encontros online, nesse novo normal, a forma como eu costumo trazer as discussões aos meus alunos e às pessoas que assistem aos meus cursos é compartilhando a minha tela para ficar melhor didaticamente, para auxiliá-los no entendimento dos assuntos que eu preciso discutir com vocês. Portanto, o nosso primeiro encontro nessa série de 4 discussões a respeito das religiões monoteístas, vamos discutir um pouco uma história de Deus. Faremos uma discussão da sua origem, se era um Deus, se eram vários deuses, qual é a função, afinal, desse Deus nessas religiões monoteístas
que até hoje influenciam diversas pessoas, milhões e milhões de pessoas pelo mundo todo. O primeiro passo para começarmos a nossa discussão é entendermos termo por termo do nosso encontro. Hoje nós falaremos sobre religião. Dessa religião falaremos do monoteísmo e, portanto, da história de um único Deus. Esse encontro nosso de hoje será focado em 3 partes específicas. Na primeira parte, vamos entender um pouco o que é, afinal, religião. Existem diversas formas de definir o que é uma religião, o termo e os conceitos. Nós vamos aplicar para os nossos entendimentos, para a nossa discussão, um conceito clássico, retomando o conceito latino. Religião, do latim, religare. Religar. A ideia dessas religiões que surgiram ao longo da humanidade é religar o ser humano a Deus, a uma entidade sobrenatural, a um ser transcendental que originou tudo e a todos e é onipresente, onisciente, onipotente, onibenevolente e amoroso acima de tudo. É esse Deus, é essa religião que nós vamos discutir. Portanto, religião não se confunde com fé, porque fé é uma atitude individual, é uma crença em uma entidade sobrenatural capaz de explicar e orientar a vida humana. E cada pessoa exerce a fé, cada pessoa sente a fé e pratica essa fé de forma diferente. Quando nós falamos de religião, falamos de um sistema. E esse sistema, inevitavelmente, é estabelecido pelos seres humanos. E por ser estabelecido por seres humanos, ele é historicamente estudado. Nós podemos até falar de um termo que historiadores usam muito. Nós podemos historicizar as religiões, porque nós vamos entender a religião como um sistema de crenças. E por ser um sistema de crenças, precisa estabelecer símbolos para que seus fiéis, para que seus adeptos identifiquem aqueles símbolos com aquela religião específica, para relacionar essas pessoas com o sagrado, com a espiritualidade, com os valores morais. Então, a ideia de uma religião é estabelecer todo um código, um ritual, doutrinas, instituições, locais sagrados, objetos sagrados, para que seus adeptos, para que seus fiéis, quando olhem aqueles símbolos ou aquelas doutrinas, se identifiquem naquela religião. Eu coloquei aqui no nosso slide que está compartilhado alguns símbolos famosos de religiões ou vertentes monoteístas que influenciam bilhões e bilhões de pessoas pelo mundo afora. Nós temos a cruz do cristianismo ocidental, nós temos a estrela de Davi, símbolo máximo do judaísmo, nós temos a cruz ortodoxa, nós temos a lua crescente com a estrela de 5 pontas, símbolo do islamismo. A ideia de uma religião é criar, estabelecer esses símbolos para que os fiéis, os adeptos dela, identifiquem essa religião como a sua e, portanto, pretendam se aproximar um pouco dessa divindade, desse sobrenatural, desse ser transcendente que explica tudo porque está na origem de tudo. Essas religiões possuem algumas características importantes, como características fundamentais de toda e qualquer religião, seja uma religião monoteísta, seja uma religião politeísta, seja uma religião enoteísta. Todas essas religiões, criadas pela humanidade desde a sua origem até os dias de hoje, possuem alguns aspectos importantes, algumas características importantes. Entre elas, uma doutrina, mitologia entendido como a origem de tudo, entendido como um sistema de explicação do porquê estamos aqui e para onde caminharemos, tudo dominado e tudo explicado por uma entidade ou várias entidades nas religiões politeístas e enoteístas. Uma religião necessita de uma experiência religiosa, porque não basta estabelecer símbolos, não basta estabelecer um código moral ou um código de ética.
Esse código moral e esse código de ética precisa ser vivido, experimentado por seus fiéis. Daí as peregrinações, daí as orações, daí as formas variadas dos adeptos seguirem uma religião específica. E essas doutrinas, esses códigos de ética, de moral, essas experiências religiosas, geralmente são armazenadas e são cuidadosamente respeitadas e organizadas por instituições religiosas. Talvez a mais famosa, aquela que nos afeta no mundo ocidental, seja a Igreja Católica, mas não é a única. Assim como a Igreja Católica é a instituição religiosa do catolicismo, que tem na figura do seu Papa e da sua hierarquia eclesiástica a função de orientar a vida dos seus adeptos, de criar sistemas e leis, códigos que seus fiéis irão seguir, existem as mesmas instituições em diversas outras religiões. Uma religião necessita de um ritual, é uma outra característica importante das religiões, sejam monoteístas, sejam politeístas ou enoteístas. Um ritual de estabelecimento da relação do fiel com a sua divindade ou com as suas divindades, objetos e lugares sagrados, cultuados por milhões e milhões de fiéis em várias vertentes religiosas. Coloquei no nosso slide que está compartilhado 2 desses locais sagrados, centros de peregrinação de bilhões de pessoas pelo mundo todo, todos os anos. Na imagem de cima, a Kaaba, a pedra sagrada, o lugar mais sagrado do Islã, localizado em Meca, a cidade mais sagrada do islamismo, que recebe bilhões de pessoas anualmente nos cultos ao seu Deus Alá. Coloquei na imagem de baixo o Muro das Lamentações, que fica no lugar mais sagrado do judaísmo, centro de peregrinação do mundo judaico, centro de orações do mundo judaico, e importante como lugares e objetos que caracterizam a vida dessas pessoas. Portanto, nós vamos falar nesse nosso encontro de religião e não de fé. E é importante nós delimitarmos isso, porque em nenhum momento eu pretendo ferir a fé de nenhuma pessoa que porventura assista a esse vídeo ou a esse curso de 4 encontros sobre as religiões monoteístas. Nós vamos tentar, como eu falei agora há pouco, historicizar as religiões monoteístas, estabelecer a sua origem, estabelecer a importância dos opostos para os adeptos dessa religião. Em nenhum momento é nossa intenção falarmos se uma vertente está correta e outra está incorreta ou inverídica, porque na história das religiões não existem os termos verdade e falsidade. O que existem são vertentes diferentes que entendem as experiências do sobrenatural de forma diferente. Como o nosso foco é a religião, é esse aspecto sistematizado pelos seres humanos, com essas características todas, mas em específico as religiões monoteístas, vamos passar para o conceito de religião monoteísta. Afinal, o que é uma religião monoteísta? Então, entendido que uma religião é um sistema de crença, a religião monoteísta é um sistema de crença em uma divindade específica. E os seus adeptos atribuem a essa divindade específica a origem e o conhecimento de tudo. Como grandes exemplos, mas não apenas não os únicos exemplos que existem, nós temos as 3 grandes religiões monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, mas não são as únicas religiões monoteístas, inclusive hoje existentes. Nós temos a fé Bahá'í, por exemplo, que é muito seguida em países da Ásia, como na Índia. Nós temos o Mazdaísmo, ou antigamente chamado de Zoroastrismo, que hoje se tornou uma religião monoteísta, seguida em algumas regiões do mundo, como nos Estados Unidos, como no Irã, como na Índia. Entendido o que é uma religião
entendido que é uma religião monoteísta, sabendo que a crença em uma única divindade, entramos no grande centro, no foco de toda a nossa discussão de hoje, o entendimento de Deus. Vamos conceituar primeiro o que é esse Deus, na verdade. Porque Deus é um termo latino, usado não apenas para as religiões monoteístas, mas para as religiões politeístas também. Porque o termo latino Deus quer dizer divindade, quer dizer deidade. Desde a antiguidade clássica, e quando nós falamos antiguidade clássica, estamos nos referindo à Grécia e Roma, a referência era generalizante. Deus se referia a uma entidade sobrenatural, a uma entidade imortal, cultuada, ou várias entidades cultuadas pelas pessoas que exerciam esses rituais da antiguidade. Era qualquer figura endeusada e adorada pelos povos tidos como pagãos. Toda religião, como enfatizado anteriormente, necessita de símbolos para ser identificada. E os símbolos das religiões da antiguidade eram as estátuas, as imagens dos deuses que representavam deidades especificamente. Quando nós falamos das religiões teístas, se na antiguidade clássica o termo Deus se referia a qualquer divindade e a qualquer deidade cultuada por várias pessoas e, portanto, era uma infinidade de deuses, nas religiões teístas, esse Deus se torna o ser supremo. Um ou vários, mas é um Deus supremo. Presente essa entidade suprema, essa entidade superior, está presente nas religiões monoteístas, aquelas que possuem apenas um Deus, nas religiões politeístas, aquelas religiões que possuem vários deuses cultuados de formas diferentes, ou também nas religiões enoteístas. Para quem nunca ouviu falar, enoteísmo é uma vertente religiosa que acredita em um ser supremo, afinal termina com teísmo, mas o enoteísmo não nega a existência de várias divindades. O que se estabelece é o culto a uma entidade, a uma divindade superior, mas sem negar a existência de outras divindades. Ao longo de nosso encontro de hoje, nós tentaremos entender que muitos historiadores da religião consideram que a origem dessas religiões monoteístas que existem hoje, na verdade, se tratava de um enoteísmo, de uma entidade que era cultuada além de outras, mas que se sobressaiu em algum momento da história das civilizações, em algum momento se tornou a entidade mais importante, a ponto de se tornar a única entidade. Nós vamos acompanhar, como eu já falei, nós vamos historicizar essa relação de um Deus que era enoteísta até se tornar uma entidade única, a ponto de se tornar o grande Deus supremo das várias religiões. Nessas religiões monoteístas, esse ser supremo se torna o Espírito infinito e eterno, criador e preservador de todo o universo e de tudo que existe no universo, a natureza e os seres humanos. Não havia essa concepção clara nas religiões politeístas, uma vez que no politeísmo há um panteão de deuses. Esses deuses têm as suas importâncias específicas e cada um é responsável por um atributo desse universo como um todo. Existe o Deus do vento, existe o Deus do mar, existe o Deus do céu, existe o Deus que criou os seres humanos. Nos monoteísmos, esses atributos, essas características diversas são atribuídas a apenas uma entidade responsável pela criação do universo. Só lembrarmos da Bíblia hebraica, que vai ser a base da Bíblia cristã e do Corão islâmico, que no Gênesis, em 6 dias, a entidade suprema chamada Deus cria tudo, inclusive o ser humano, e descansa no 7º dia. Nessas religiões monoteístas,
nesses sistemas de crença que atribuem a uma entidade superior a origem de tudo e a criação de tudo, esse Deus possui alguns atributos importantes. Esses atributos, eles são fundamentais para entender ou a relação do fiel com o seu Deus, uma relação, às vezes, que é de proximidade em alguns momentos, de afastamento em alguns momentos, de temor em alguns momentos, de respeito em outros, de respeito pelo temor, de respeito pelo amor, ou uma miscelânea de sentimentos em relação a essa divindade. Nessas religiões monoteístas, as religiões que nós estamos adotando para o nosso encontro, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, esse Deus, ele só pode ser onisciente. Então, um dos atributos importantes é a onisciência. Onisciência entendido como a característica de que essa entidade superior, ela sabe de tudo. E porque ela sabe de tudo, porque ela é onipresente. Ela está em todos os lugares. Esse Deus, essa entidade que cria tudo e estabelece a relação com a sua criação, ela só pode ser onisciente, onipresente e onipotente. Então, Deus, ou a divindade em específico, está em todo lugar, sabe de tudo, manda em tudo. Essas três características estão na base de todas as religiões monoteístas. A partir de um certo momento do desenvolvimento dessas religiões, além dessas três características, essa entidade superior, esse Deus Supremo, ganha outras duas características, outros dois atributos que nem sempre estiveram com ele, mas hoje se tornou uma verdade. Além da onisciência, além da onipresença e além da onipotência, essa entidade superior também tem a onibenevolência. Deus é o bem por excelência. Não pratica o mal e não deseja o mal a nenhum dos seus adeptos ou a nenhuma das suas criações. A questão é que em algumas vertentes, além desse Deus ser onibenevolente, na sua benevolência extrema, ele concedeu o livre-arbítrio à sua criação humana. E por causa do livre-arbítrio, o mal existe na humanidade. E além dessa característica onibenevolente, o bem acima de tudo, por ser o bem, ele pratica o amor. Ele ama tudo e a todos. Nessa concepção desse Deus, em diversas vertentes religiosas monoteístas, frequentemente esse Deus é incorpóreo. Ele não tem forma e não tem gênero. Por isso, que em um dos mandamentos estabelecido pela fé judaica, é proibida falar o nome desse Deus em vão e atribuir imagens a esse Deus. Apesar disso, algumas vertentes religiosas, como destacadamente o catolicismo, costuma representar a sua divindade por meio de imagens, e não se trata de uma adoração, mas de uma representação apenas pictórica de uma divindade que serve de símbolo para a fé de bilhões de pessoas pelo mundo. Tratando especificamente das religiões monoteístas, esse Deus, nos textos sagrados e nas vertentes religiosas monoteístas, pode ser chamado de diversas formas. Esse Deus possui nome, esse Deus possui título, esse Deus possui atributo. O problema, e aí começa a nossa historicização de Deus, é que se nós olharmos e analisarmos os textos religiosos, esse Deus monoteísta não é denominado apenas de uma forma. De acordo com a vertente, de acordo com a religião, ele pode ser chamado, ele pode ter atributos variados. Eu vou, por exemplo, colocar para vocês na fé judaica. No judaísmo, Deus, essa entidade suprema, ela é denominada na Bíblia de 72 formas diferentes. O nome de Deus aparece na Bíblia de 72 formas
diferentes. Milhares de vezes o nome de Deus aparece. Desses milhares de Deus, 72 atribuições, ou nomes ou títulos, ele recebe. Selecionei aqui no nosso slide apenas os principais exemplos, mas saibam que não são os únicos. E por 72 formas diferentes, esse Deus é denominado, tem título ou tem atributo específico. O mais importante desses atributos, a forma que mais aparece na Bíblia, aparece mais de 6.800 vezes na Bíblia hebraica, é o tetragrama YHWH. É a forma mais comum de se denominar Deus ou de escrever Deus na Bíblia hebraica. Latinizando esse nome, esse tetragrama, ele se torna uma espécie de analogia, né, para nós transliterarmos a grafia hebraica, porque percebam que nessa grafia não há vogal, há só consoantes, e, portanto, não se torna um nome que a fonética que nós conhecemos possa pronunciar. Então, adaptando para a nossa língua fonética, esse tetragrama poderia ser traduzido como Iavé. Iavé ou Javé também, ou Jeová. São 3 formas diferentes de nos referirmos a esse tetragrama, que é a principal forma de atribuição do Deus judaico. Iavé, Javé ou Jeová. Em hebraico, na transliteração hebraica, ele é chamado de Yahua. Yahua é a tradução ou a transliteração do tetragrama mais importante para o judaísmo. A tradução para a nossa língua seria eu sou o que sou. Quando Moisés recebe as revelações no Monte Sinai, ou ainda no Egito, para conduzir o seu povo de volta para Canaã, segundo a Bíblia hebraica, ele pergunta a Deus, quem é você? E Deus fala, eu sou quem sou. Yahua, Iavé, eu sou o que sou. Ou seja, eu sempre existi, eu sempre estive aqui. Fui eu que estabeleci a aliança com seus antepassados, com Abraão, com Jacó, e é a partir de você que eu vou legislar com esse povo que eu escolhi. Eu sou o que sou, Yahvé. Mas além desse tetragrama, outras formas dos judeus ou da Bíblia judaica se referir a esse Deus podem ser Elohim. Elohim, numa tradução literal, seria Deus, a entidade suprema, ou Adonai, Senhor, que é uma forma muito comum de aparecer na Bíblia, Adonai, Senhor. 72 formas diferentes, essas 3 são as mais comuns e as mais importantes atribuições de Deus. A questão é que, em função do terceiro mandamento para os judeus, para os católicos é o segundo mandamento, porque há uma diferença na contabilização desses mandamentos, são 10 ao total para ambas as vertentes, mas a ordem desses mandamentos varia de acordo com a vertente religiosa. Para o judaísmo é a terceira, para o catolicismo é o segundo mandamento, não tomará em vão o nome de Yahua. E como a proibição de falar ou de escrever o nome de Yahua, adotou-se a prática de suprimir uma das vogais quando se escreve o nome desse Deus. Então, na Bíblia ou nos textos sagrados transliterados do hebraico, geralmente se coloca uma apóstrofe, substituindo uma vogal para simbolizar a proibição dessa religião de pronunciar o nome desse Deus. Assim como o judaísmo possui diversas formas de se referir a essa divindade, o islamismo também possui. Se no judaísmo são 72 atribuições, no islamismo são 99 nomes, títulos ou atribuições que esse Deus recebe. Coloquei mais uma vez aqui no nosso slide apenas as formas mais comuns, as formas mais importantes de nos referirmos a esse Deus nos textos sagrados. Ele é chamado de Alá, a forma mais comum, que é Deus, literalmente,
ele pode ser chamado de Al-Rahman, que seria o misericordioso em árabe, ou Al-Rahim, que é o clemente, ou Al-Malik, que é o soberano, é aquele que é onisciente, aquele que domina tudo e a todos, ele é o misericordioso, Al-Rahman. Ele é o clemente, ele tem a clemência pela sua criação, ele é o Al-Rahim, mas ele também é o soberano, é aquele que comanda tudo e a todos, representando a sua onipotência, Al-Malik. Esse Alá, esse Deus Supremo, é denominado de várias formas. No judaísmo, no islamismo e também no cristianismo. Em semelhança ao judaísmo, na Bíblia cristã, Deus também recebe por volta de 72, 73 atribuições, com a diferença de que no cristianismo temos a Trindade. E por causa da Trindade, que é inexistente no judaísmo e no islamismo, esse Deus supremo ganha outras atribuições e outros nomes. É na Bíblia cristã que pela primeira vez esse Deus supremo é chamado de Pai, porque judeus e islâmicos não chamam Deus de Pai, chamam Deus de Alá, chamam Deus de Javé, ou de Elohim, ou de Adonai, mas nunca de Pai. Essa concepção de que Deus se torna Pai só é possível se nós concebermos a ideia de que Deus tem um filho. E essa entidade, como Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, é específica do cristianismo. Então, quando o cristianismo surge, Deus ganha uma outra atribuição por conta de uma certa divisão de poderes com as outras entidades da Santíssima Trindade. Existe o Pai e existe o Filho. E esse Filho é o Filho do homem. Uma outra atribuição que o cristianismo dá. Jesus, em diversas passagens do Novo Testamento, se refere a Deus assim: eu sou o Filho do homem. Eu sou o Emanuel, Deus conosco. Eu vim para salvar a humanidade. O meu Pai me enviou para redimir os pecados da humanidade. Essa ideia de um Deus que permite que seu filho, que primeiro que tem um filho, que permite que esse filho reencarne, que seja uma pessoa de carne e osso, esteja entre a humanidade, venha para redimir os pecados e sofra na cruz, seja morto e ressuscitado para redimir os pecados da humanidade, essa concepção é inexistente no judaísmo e no islamismo, e é uma atribuição específica que cristãos costumam dar ao seu Deus. Dessas atribuições variadas e diferentes, vem a nossa discussão central. Há muitos historiadores da religião que afirmam que o fato desse Deus ser denominado de várias formas pode significar que, na origem, não se tratava de um Deus. Eram diversas divindades, eram vários deuses, com atributos diferentes, e que, em algum momento da história dessas religiões, essa entidade acabou sendo sistematizada em apenas uma, ganhou o atributo de ser supremo, mas com outras formas de ser denominada. A verdade é que hoje são religiões monoteístas, mas se nós pegarmos na história das religiões, pode não ser uma verdade que esse Deus supremo existiu sempre sozinho, dominando tudo e a todos. Só para retomarmos um pouco a origem bíblica de tudo, Gênesis, no capítulo 1, versículos 1 e 2, está escrito: no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Assim se inicia o livro sagrado das três grandes religiões monoteístas e aponta aspectos relevantes para a crença nessa fé monoteísta abraâmica. Há um Deus
e esse Deus antecedeu tudo e a todos. Ele vagava antes mesmo do universo existir. Ele antecede o céu, ele antecede a terra, ele antecede os mares. Ele é o Espírito que sempre existiu e em algum momento, por necessidades até hoje desconhecidas, ele cria todo o universo e com tudo que existe nele. Essa verdade professada pelo Gênesis é a profissão de fé, inclusive, do mundo judaico. Para nós compreendermos um pouco essa situação, eu coloquei para vocês a profissão de fé do judaísmo. Aquela profissão de fé que judeus religiosos, aqueles judeus que seguem a religião, que praticam os ritos, que seguem a fé judaica, entoam 2 vezes por dia para enaltecer o seu Deus. Os judeus chamam essa principal reza deles de Shema. É a oração mais importante do judaísmo. Em Shema, eles afirmam: ouve, Israel, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é um. Só existe um Deus e o povo de Israel cultua esse Deus. E ao repeti-la 2 vezes ao dia, os judeus religiosos professam a sua fé exclusiva até hoje em Yahvé, o Deus único, o Deus onipotente, o Deus onisciente. Mas se hoje é uma verdade e essa religião professa a sua fé não apenas falando, mas deixando exposto isso na entrada das casas judaicas com a mezuzá, coloquei uma imagem da mezuzá para que vocês relembrem, trechos da Bíblia são colocados ali, em especial esse trecho do Deuteronômio, onde aparece a principal oração, a principal reza do mundo judaico. Mas se hoje é uma verdade e existe esse Deus único, será que na origem era apenas um? E se era um Deus maiúsculo, inicial maiúscula, ou Deus com inicial minúscula? Se tratava, na sua origem, de uma entidade suprema cultuada pelos povos que habitavam aquela região de Canaã, ou eram várias entidades e esse Deus era um entre essas entidades, naquela concepção que eu já comentei com vocês do enoteísmo. Afinal, quando e onde surgiu essa crença nesse Deus? Porque se há um ponto aceito por todos os historiadores da religião, e é um ponto em comum entre diversas civilizações, é a criação de divindades. E aí é uma discussão filosófica que nós não entraremos, porque também não tem solução, não tem resposta. Deus criou os homens, ou os homens criaram as divindades para satisfazer necessidades específicas? O fato é que em algum momento de desenvolvimento das diversas civilizações, o surgimento dessas divindades, ou de uma ou de várias, veio satisfazer algumas necessidades humanas. Essas necessidades estão relacionadas com a explicação da origem de tudo. Afinal, como o universo foi criado e por que ele foi criado? E por que nesse universo o ser humano habita? Há uma necessidade de associar os fenômenos da natureza à ação de deuses. Então é muito comum atribuir a existência dos mares, das tempestades, dos raios, dos trovões e assim por diante a entidades como uma necessidade de explicar o sentido da existência de tudo. A busca, na verdade, em última instância, é a busca por um conforto transcendental. É a busca por um conforto de explicação do porquê estamos aqui e por que vivemos aquilo que vivemos. Agora, seja como for, se é um Deus, se são vários deuses, se há uma necessidade específica para a origem desse Deus que é tão cultuado pelos judeus, pelos cristãos e pelos islâmicos, a verdade
é que em diversas civilizações existe uma proximidade dessas divindades com os seres humanos. Inclusive, em algumas religiões do passado, essas divindades possuíam características, aspectos físicos, aspectos morais, vícios, defeitos de seres humanos, porque eram semelhantes em algumas religiões, como na Mesopotâmia, no antigo Iraque. Essa religião não diferenciava claramente Deus ou os deuses dos seres humanos, porque os deuses possuíam vícios, possuíam características humanas, possuíam semelhanças muito grandes. O que diferencia o humano das suas divindades é a questão da imortalidade. Então, os deuses, apesar de serem frágeis, apesar de terem vícios, apesar de serem semelhantes aos homens, eles têm a questão da imortalidade que os humanos não têm. Como exemplo, nós podemos citar a Grécia, Roma, Egito, Fenícia, Mesopotâmia. São variadas civilizações que desenvolveram a crença nessas divindades para explicar por que tudo existe. Agora, com relação às religiões monoteístas, essa relação desse Deus com a sua criação muda e muda bastante. Porque se nas religiões do passado havia uma proximidade muito grande entre essas divindades, que inclusive acompanhavam os seres humanos, ajudando ou atrapalhando. Lembramos, por exemplo, da Odisseia, né, o clássico escrito por Homero, em que nós vamos ver as divindades auxiliando ou atrapalhando a todo momento a volta de Odisseu, a volta de Ulisses para a sua cidade de Ítaca após a guerra de Troia. Essa ideia de um Deus tão próximo desses seres humanos é uma verdade hoje, mas nem sempre foi uma verdade para essas religiões monoteístas. Então, em se tratando desse Deus específico das religiões monoteístas, vamos estudar um pouco a sua origem. E essa origem só pode ser entendida a partir dos textos sagrados. A fonte de estudo para esse Deus monoteísta são os textos sagrados, seja o Tanakh, a Bíblia hebraica, seja a Bíblia cristã ou o Corão. Há uma necessidade de nós recorrermos a esses textos para entendermos a origem desse Deus. E aí vem a primeira das dificuldades. Porque se nós estamos historicizando esses termos da religião, temos de enfatizar que esses textos religiosos foram escritos ao longo de milênios, com autores variados, que correspondem a contextos específicos de quando os textos foram elaborados, e que, por isso, estudar Deus em textos que foram escritos em diversos momentos torna-se um problema, porque esses textos, eles dão indícios de características e atributos diferenciados ao longo do tempo. É nesse ponto que essas religiões monoteístas se tornam um espaço que nós falamos na história das religiões de polissemia. Os textos sagrados são abertos, são signos abertos de interpretações variadas. Qualquer pessoa pode encontrar nos textos sagrados explicação para tudo o que precisar e lhe convier. O monogâmico encontra justificativa nos textos religiosos, assim como um poligâmico também. Um pacifista encontra nos textos religiosos justificativa para suas ações, assim como um belicista também encontra. Afinal, tem uma passagem do Novo Testamento em que Jesus diz que ele não veio para unir, veio para separar, ele é a espada que vai separar os homens. Então, por ser um espaço de polissemia, um signo aberto, nós teremos que adotar algum princípio para estudar esses textos. E vamos praticar aquilo que os fundamentalistas religiosos hoje em dia pouco praticam, que é a exegese. Vamos pegar os textos sagrados e vamos interpretar esses textos.
para tentar entender qual é, afinal, a origem desse Deus. Por exemplo, na Bíblia hebraica, se nós estamos historicizando esses textos sagrados, hoje se sabe que a Bíblia hebraica foi escrita ao longo de 1 milênio por 4 grupos de autores diferentes. E desses 4 grupos de autores diferentes, eles são englobados em 2 grupos. Os primeiros com 2 autores e o segundo com 2 autores também. Esses grupos nós vamos chamar de J, que é de Javé, ou de E, de Elohim, porque em alguns momentos do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, Deus é denominado de Javé, em outros, denominado de Elohim. Os autores que escreveram esses textos e que chamaram Deus de Javé ou de Elohim, escreveram por volta do século X ou IX antes de Cristo. E esses autores não estão convencidos de que esse Deus é um Deus monoteísta. Existem diversas passagens, que daqui a pouco eu mostro algumas delas, em que esse Deus é um entre outros, e ele se torna um Deus enoteísta. É um Deus supremo, mas não nega a existência de outras divindades diferentes. Em algum momento, essa divindade, que é uma entre várias, se torna única. E esse momento é quando o segundo grupo de autores da Bíblia hebraica vão escrever, que nós vamos denominar também com letras diferentes. P, de priests, ou sacerdotes, padres, ou D, de deuteronomistas. Esse segundo grupo escreve os seus textos por volta dos séculos 8 a 6 antes de Cristo e já estão convencidos de que se trata de um Deus único. Então, peraí, se nós estamos falando de autores diferentes, que no início, na origem, não tratavam esse Deus como uma entidade única, e a partir de algum momento esse Deus se torna uma entidade única, vamos tentar entender como se deu essa transição de um Deus entre vários para um Deus único. O fato é que quando esses textos hebraicos, que é a origem dos outros textos, começam a ser elaborados, o povo de Israel habitava a região dos chamados cananeus. E nesse conjunto de povos cananeus havia um panteão de deuses diferentes. E esse panteão de deuses apresentava 4 entidades supremas. Um era El, o Deus supremo, tanto que nas religiões monoteístas, um dos atributos de Deus é El, o Deus supremo, tanto que arcanjos e anjos terminam seus nomes com El, Gabriel, Rafael, Miguel, ou seja, são as entidades, são os seres supremos, emanações mensageiros de Deus. El é o Deus supremo, é o Deus altíssimo para os cananeus. Nós temos Ashera. Ashera é a esposa de El, é a deusa da fertilidade, é a deusa que representa a casa, o lar. E nós temos também Anat. Anat é a filha de El e Ashera, a deusa do amor, a deusa que representa o casamento também, é a deusa guerreira para os cananeus. E nós temos uma outra divindade chamada Baal. Baal é o filho adotivo de El e Ashera, casado com Anat no panteão dos deuses cananeus, o deus da guerra e da tempestade para os cananeus. Então, nesse mundo em que a Bíblia hebraica está sendo composta, existem diversos povos que habitam a região, entre eles os cananeus. E nesse panteão cananeu, Javé era apenas uma dessas entidades. Não era a principal, era uma entidade menor, mas existia já antes dos hebreus surgirem. Há uma tradição da história das religiões que afirma que é muito provável que o culto a esse Javé tenha sido levado a Canaã por povos do deserto, por meio de migrações, isso por volta do século X, século IX a.C., quando os textos hebraicos começam a ser elaborados.
Então, esse Javé, na origem desses povos de Canaã, era um entre outros, e não era a entidade suprema ou a entidade superior. Mas, em algum momento, esse Deus Javé toma a liderança desse panteão dos deuses. E esse momento não é muito claro nos textos bíblicos, mas remonta por volta do século 7 antes de Cristo, que é o momento em que o segundo grupo dos textos hebraicos está sendo elaborado. Para vocês terem ideia, em uma das passagens famosas da Bíblia hebraica, em um salmo específico, o Salmo 82, deixa bem claro a função e a existência de diversas divindades nesse panteão. Então, em algumas passagens do Salmo, eu selecionei para vocês, Deus está na Assembleia Divina. Julga no meio dos deuses. Eu disse, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Todavia, como homens, haveis de morrer, e como qualquer dos príncipes, haveis de cair. Então, nessa passagem do Salmo, está bem claro que esse Deus, Javé, é um entre vários, que está numa assembleia, que pretende comandar os outros deuses e ainda afirma que ele se sobressairá a esses deuses e que, no fim, esses outros serão eliminados e que ele se tornará o Deus Altíssimo. Não é, como eu já falei, não é muito claro em que momento isso acontece, mas atribui-se isso a por volta do século 7 antes de Cristo. E nesse momento, Javé se torna a entidade suprema, única, cultuada pelos hebreus. E nessa entidade, como havia outras entidades específicas, Javé passa a fundir a função desses outros deuses em si. Então, Javé se torna El, por ser o Deus Altíssimo, o Deus Supremo. Javé se torna Baal, porque ele vai dominar os mares. Só lembrarmos da passagem do Êxodo, em que os hebreus fogem do Egito de volta para Canaã, e nessa fuga eles vão receber o benefício da abertura do Mar Vermelho para que pudessem passar pelo mar, e assim Deus protege. Ou domina a tempestade, raios, trovões, esse Deus envia para comandar a sua criação. Nesse momento em que essas entidades se juntam, se fundem em Iavé, em Javé, ele ainda incorpora atribuições de Ashera, a deusa da fertilidade. Afinal, na cosmogonia, na origem dessa humanidade, Deus criou Adão e Eva. Então, se Deus cria Adão e Eva, é porque ele está na origem de tudo, ele é o Deus também da fertilidade. Então, por volta do século 7 a.C., esse Deus, que era um entre vários, portanto, era uma entidade enoteísta, um Deus entre vários, se torna a entidade superior e cultuada por tudo e por todos. E nesse momento, ele passa a comandar tudo e todos. Agora, esse Deus que se sobressai e domina tudo e a todos a partir do século 7 a.C., nos textos sagrados da Bíblia, em específico do Antigo Testamento, é um Deus que se torna menos falível, menos humano, é aquele que vai se afastando gradativamente da sua criação, dos seres humanos. Agora, ele é transcendental, ele é uma entidade sobrenatural, onipresente, onisciente e onipotente, e ainda é um Deus guerreiro, porque ele retoma atribuições de Baal, o Deus da guerra, que testa a todo momento a fé de seus seguidores, e é um Deus punitivo. Lembrando a passagem que Deus obriga Abraão a sacrificar seu filho Isaque em sua homenagem, em sua veneração, em sua adoração, e no último momento, quase sacrificando o seu filho, ele é impedido por uma entidade angelical. É um Deus que testa a fé, é um Deus
afastado, é um Deus guerreiro. E em algum momento, esse Deus afastado e esse Deus guerreiro se torna o Deus do amor, se torna o Deus próximo da sua criação. E esse momento de metamorfose, esse Deus de transformação, é justamente o momento que surge o cristianismo. Porque no Novo Testamento, Deus é tão amoroso e é tão benevolente que ele se autopune. No lugar de punir a humanidade por meio da destruição, por exemplo, de Sodoma e Gomorra, por meio do dilúvio na época de Noé, Deus vai se autopunir com o Deus encarnado que será crucificado para redimir os pecados da humanidade. É nesse momento de transformação absoluta da crença desse Deus que antigamente eram vários, em um Deus supremo guerreiro e temido, para um Deus amoroso, que nós temos a figura fundamental de Jesus. Porque a morte de Jesus é a morte do próprio Deus encarnado. E essa morte do Deus encarnado é o símbolo do amor máximo de Deus, da misericórdia máxima de Deus pela sua criação, pela humanidade como um todo. Então é nesse momento que nós podemos falar que existe uma fé em um Deus supremo, e esse Deus supremo é amoroso, é benevolente, além de ser onisciente, onipresente e onipotente. Então percebam que nós percorremos nessa nossa trajetória de entendimento a genealogia desse Deus. Partimos de um Deus que era cultuado entre vários, num panteão diverso, para esse Deus que se torna único e é o Deus supremo, de uma entidade enoteísta, cultuada entre outros, para uma entidade única e acima de tudo e de todos. No islamismo é a mesma coisa e no cristianismo também. E, afinal, no nosso encontro, a ideia não é que as pessoas sejam convencidas do que eu falo, mas tentar mostrar que existem outras interpretações para a origem desse Deus. Nessa epopeia, podemos entender como um capítulo da jornada humana em busca de um sentido para a sua existência. No fundo, tanto quanto os povos da antiguidade, continuamos sem respostas claras, mas a fé, a esperança e a caridade move milhões e milhões de pessoas pelo mundo. A esperança na vida eterna e na redenção é o que se espera quando se cultua essa entidade superior, que hoje é uma verdade enquanto entidade única, mas que nem sempre, pela história das religiões, isso é verdade. Foi um prazer e até o próximo encontro.